Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículos 17 a 24. Efésios 4, 17 a 24. Todos comigo? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quero orar junto com vocês, amém? Senhor nosso Deus, Tu és Senhor sobre nós, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Nada nem ninguém realmente pode se dirigir ao Senhor sem a devida honra e sem a devida referência. O Senhor está presente neste lugar e a Tua palavra, Senhor, está aqui sendo exposta aos nossos corações. Peço ao Senhor mais uma vez, em nome de Cristo Jesus, que olhe com misericórdia, com favor para o Teu povo e mais uma vez fale conosco. Abra os nossos olhos, nos dê entendimento, abra os nossos ouvidos para que realmente nós ouçamos a Tua voz e que assim, ó Deus, eu como instrumento em Tuas mãos, seja capaz de ministrar aos Teus servos e servas aqui presentes e o Teu bom nome, Senhor, seja glorificado mais uma vez e o bom nome do nosso Salvador Jesus Cristo igualmente para louvor e honra e majestade do Deus Trino. Assim eu oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem se assentar. Bom, meus irmãos, se você é uma pessoa atenta e tem acompanhado um pouco da realidade do nosso mundo, né, da nossa sociedade, a gente pode perceber que, de certa forma, existe uma busca por autenticidade. Pessoas estão querendo encontrar o seu lugar. Pessoas estão querendo entender e de alguma maneira, achar o propósito da sua vida. E uma das coisas, e um dos lemas, né, um dos muitos lemas que estão presentes em nossa sociedade, para que isso seja alcançado, é: seja você mesmo. Encontre, por exemplo, sua verdade. Viva de acordo, por exemplo, com o que você pensa, com o que você acha. Esse é um dos elementos que nós encontramos na cabeça de muitas pessoas para que elas encontrem essa identidade, essa autenticidade. Mas o que nós percebemos de verdade nessa busca de identidade própria, no final das contas, é que as pessoas elas se encontram mais uma vez vazias e perdidas. Por isso, há uma loucura de novidades, de coisas, tentando trazer sentido para o ser humano, que não param de chegar. Hoje, com o acesso à tecnologia, nós podemos ver isso de maneira mais palpável. Quantas coisas são criadas, são ditas, são incentivadas, são informadas, para que as pessoas, nesse contato, encontrem, né, a sua autenticidade, encontrem a sua maneira de viver. Afinal, como descobrir quem somos de fato? Quais são os valores, né, que permeiam, né, ou que realmente nos guiam, né, na nossa maneira de andar? Se você, mais uma vez, está ligado, você percebeu que a nossa
informação, né, o mundo foi movido recentemente aí por um acontecimento muito importante, muito forte, que foi o assassinato de Charles Kirk, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu não sou um bom falador da língua inglesa, mas eu acho que seria isso. Nós vemos que, ao contrário do que muitos encontram, nós vemos um homem que, ao fazer o simples, ao pregar uma verdade, ao defender uma verdade, ao estar do lado de uma ideia e buscando essa ideia, não buscando a autenticidade, mas defender uma verdade, ele foi levado à morte. Tudo que está em torno ali deste homem envolve exatamente a sua escolha de, diante do nosso tempo, tentar dialogar com as ideias do nosso tempo. E no diálogo com as ideias do nosso tempo, apontar aquilo que está realmente contrário a essa verdade que ele tanto enfatizava. E a verdade que este homem defendia não era algo do seu próprio coração. E eu não falo isso porque eu coloquei o que esse homem falou avaliado pela minha capacidade racional. Eu não joguei o que ele falou no crivo da minha competência de juízo para avaliar se isso era verdadeiro ou não. Mas eu digo que ele defendia a verdade, porque aquilo que ele falava era aquilo que estava em harmonia com aquilo que a santa palavra de Deus, as Escrituras, ensinam. Esse homem, esse jovem homem foi assassinado no ambiente na qual ele estava procurando dialogar, falar com outras pessoas, confrontá-las, exatamente trazendo à tona aquilo que a santa palavra de Deus ensina sobre valores, sobre verdades, sobre aquilo que realmente traz autenticidade a uma pessoa. Essa é a grande questão, se nós formos analisarmos com calma, que o apóstolo Paulo aborda aqui nesse capítulo 4 e, consequentemente, na carta aos Efésios. A congregação dos Efésios, assim como Charlie e nós, estamos lutando, né, para viver uma vida de acordo com a nova vida que Cristo deu, a partir da identidade que nós adquirimos em Cristo. E essa maneira é uma maneira de viver longe de velhos padrões mundanos. Charles, ele só estava lá colocando a sua vida em exposição, porque ele entendia que a partir daquilo que Cristo fez, era mais importante declarar diante de uma sociedade que tem se perdido cada vez mais dos seus valores, era mais importante falar exatamente desses padrões que realmente nos identificam com Cristo e nos afastam dos padrões e de algo que não traz a autenticidade que está preso à velha maneira de viver neste mundo. Então, o que eu diria? Como podemos, então, nos despir? E aí o apóstolo Paulo vai usar outras palavras para falar a mesma coisa. Como nos despir do nosso velho eu? E como nos revestir do nosso novo eu, o novo homem? Essa é a questão. Como a palavra de Deus vai nos orientar nesta jornada de transformação? E o meu motivo esta noite é tentar responder isso exatamente a partir do texto que nós estamos refletindo. Essa passagem nos convida exatamente uma mudança radical da maneira que nós vivemos, que não é superficial, mas ela atinge realmente a nossa mente e os nossos corações. E por isso, eu coloquei como título dessa mensagem: rompamos com o passado e vivamos nova vida em Cristo Jesus. A mensagem que eu quero demonstrar aos irmãos e à igreja essa noite é exatamente isso. Nós devemos romper com o passado que ficou preso e que ficou perdido após a transformação que Cristo realizou em nós. E que, de vez em quando, Ele tenta bater as nossas portas, mas nós devemos romper com isso para viver a nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Olhando
para a carta, mais precisamente, Éfeso era uma importante cidade do mundo antigo. Ela tinha como força de influência exatamente seu contexto comercial e religioso. Esses eram aspectos que influenciavam a cultura, influenciavam a maneira das pessoas viverem, influenciaram como que elas se relacionavam umas com as outras e as escolhas que elas faziam. Porque é isso que uma cultura gera em todos nós. Ela influencia a nossa maneira de viver. No auge, pensando nessa cidade, ela atingiu ali mais ou menos aproximadamente uns 300 mil habitantes. Para motivo de comparação, a cidade, por exemplo, de Guaratinguetá se aproxima dos 120 mil habitantes. Ainda está muito longe, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, que está quase nos 7 milhões. Mas, considerando o mundo antigo, é uma cidade muito influente, muito poderosa e com uma cultura muito forte. Um exemplo disso era o seu teatro, onde aconteciam muitas atividades, muitas festividades, muitas apresentações, e era um ambiente onde o público era muito influenciado naquilo que era realizado ali. Era um local, por exemplo, que 25 mil pessoas podiam estar presentes para ouvir o que estava acontecendo naquele lugar. Em Éfeso, por exemplo, está presente o lar do templo de Artemis, ou como nós ouvimos em algumas traduções da nossa Bíblia, a deusa Diana. Uma que é considerada, aqueles que estudam história, as crianças estão atentas a isso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Amém? Então, esse tipo de elemento, esses dados, mostram como que esta cidade, ela não era uma cidade pacata do seu tempo, mas era uma cidade que tinha um impacto muito grande no viver das pessoas, como eu disse antes. E uma das coisas, ou uma das muitas coisas nas quais ela era reconhecida, era exatamente a respeito da sua idolatria, da sua imoralidade e das suas práticas ocultistas. Elementos que estavam presentes naquela sociedade e que moldavam boa parte das pessoas que viviam ali. No que diz respeito à imoralidade, por exemplo, eram realizadas grandes procissões, festas à deusa Artemis, nas quais ali uma multidão de pessoas percorria a cidade, adorando essa imagem e clamando a essa deusa e fazendo uma declaração do quão era importante essa divindade, ou essa, na verdade, falsa divindade para aquele povo, para aquela nação. Mas você via que mobilizava pessoas pelas ruas para participar disso. No que diz respeito, por exemplo, à sua imoralidade, existia o culto à fertilidade ligado a isso. E muitas festas e muitos comportamentos também ligados à promiscuidade e ao sexo estavam relacionados a isso. Então as pessoas, por cultuarem essa deusa, por acreditarem naquilo que ela podia fazer em prol da fertilidade, se colocavam no envolvimento com festas e com práticas promíscuas. Isso era o que influenciava a maneira que as pessoas viviam. Era o que moldava a maneira das pessoas serem no seu tempo. E, consequentemente, envolvia as práticas ocultas, que era a ideia de se relacionar com magia, se relacionar com a ideia de livros que direcionavam ou que falavam diretamente com a sua vida de maneira mística, Algumas desses materiais são conhecidos como as cartas efésias, que tinham elementos de ocultismo e magia, que, na verdade, levavam muitos habitantes a recorrer à feitiçaria e a artes ocultas para resolver problemas da sua vida cotidiana. Apesar do tempo histórico distante, a gente ainda vê um pouco desses elementos em nossa sociedade. A gente tem um bairro lá no Rio de Janeiro, que é o bairro, por exemplo, de Madureira. É um bairro, por exemplo, conhecido exatamente porque ali, culturalmente, as pessoas estão presas a práticas ocultistas ligadas a algumas religiões africanas, que acreditam que, visitando determinado ambiente religioso conduzido por uma pessoa que tem diálogo com entidades, com mortos, com pessoas do além, podem dar direção e sentido para a sua vida. E, infelizmente, a popularidade
dessas coisas tem crescido muito. Então, esse tipo de influência, esse tipo de prática tem moldado a vida de muitas pessoas, pelo menos falando na cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei se aqui está muito próximo disso, mas acredito que outros elementos da vida religiosa, por exemplo, de cidades próximas, também impactam isso. Além disso, e aqui vem algo importante, que está muito ligado àquilo que nós vivemos no Brasil. Além disso, no período do tempo bíblico ali, Éfeso também abrigava o representante supremo da autoridade romana na região, conhecido como procônsul. Ele era um governador, né? Ele tinha poderes sobre tudo o que acontecia na cidade. Ele influenciava, por exemplo, ele decidia sobre assuntos de justiça. O procônsul, por exemplo, poderia lidar com questões de pena, se aquela pessoa iria ser presa, torturada ou até morta. Ele lidava com questões, por exemplo, de ordem pública, imposto. Era alguém que detinha um poder em suas mãos muito grandes para definir sobre a relação das pessoas. Era alguém que estava muito próximo da maneira que o povo vivia. Por isso, quando pensamos nos desafios enfrentados pelos nossos irmãos do passado na igreja de Éfeso, reconhecemos que tinha diante de si autoridades com grande poder, capazes de influenciar a sua vida cotidiana e impactar diretamente a sua fé. No Brasil hoje, nós temos autoridades que estão tomando decisões, estão fazendo escolhas, estão influenciando a área jurídica, estão influenciando questões de ordem pública, que estão afetando a maneira que nós vivemos e afetando a nossa fé. Saber disso, irmãos, nos ajuda a entender que viver o Evangelho em Éfeso, para os nossos irmãos, era testemunhar a esperança e o amor de Cristo, mesmo sob o olhar atento de um governo que controlava o estilo de vida deles. E poderia, nesse controle, levá-los até a morte por causa disso. Então não era um ambiente tranquilo para se viver o Evangelho. Não era um ambiente tranquilo para se afirmar a esperança que o Evangelho traz para nós. E muito menos era proveitoso dizer que o amor de Cristo dava muito mais sentido às suas vidas, mesmo que se tivesse que pagar o preço de morte por causa disso. Vejam como que isso é importante para nós. Vejam como que esta carta é extremamente atual para os nossos dias. Nos leva a refletir exatamente sobre situações que nós estamos presenciando. Então, até a conversão desses cidadãos, muitos deles, por exemplo, faziam parte disso que estava acontecendo. Eles estavam envolvidos ativamente no estilo de vida da cidade, estavam alinhados com a visão de mundo ali predominante. Até que se converteram. Até que mudaram o rumo de suas vidas. Portanto, o texto que nós estamos analisando, mais precisamente esta carta, é um chamado para que eles rompessem definitivamente com o passado que eles viviam, para viver a vida nova que Jesus Cristo conquistou para eles. Portanto, é o mesmo chamado para nós, é a mesma admoestação para nós. Eu e você, diante das palavras que nós analisaremos com mais cuidado, estamos sendo chamados para romper com este mundo, romper com o passado de nossas vidas sem Cristo, para que realmente a gente viva adequadamente no nosso relacionamento com o nosso Salvador. Amém? Quero que você olhe comigo mais atentamente para o texto, a partir do versículo 17. E se você conhece bem a carta de Efésios,
você sabe que ela é organizada, pelo menos, em duas grandes partes, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está tratando de assuntos teológicos, falando mais precisamente do plano de Deus. Ele está lembrando aquela comunidade e está tratando com aquela comunidade o impacto que a obra de Cristo teve. Portanto, eles são pessoas abençoadas por saber que não foi ao acaso, não foi as meras consequências do seu tempo que eles foram entregues, mas a um plano muito bem organizado, definido, ordenado e escolhido por Deus, que eles fazem parte, porque Deus está agindo em prol do seu povo. Paulo lembrou eles que a condição deles era de morte, por isso que o estado passado deles era um estado terrível. Eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas em Cristo Jesus, pela graça que está em Cristo Jesus, pela fé que está em Cristo Jesus, eles foram libertos desta condição. E agora há um povo unidos de judeus e gentios que fazem parte deste grupo abençoado por Deus. E nós estamos exatamente na seção da carta na qual, a partir desta compreensão, o apóstolo Paulo está tratando das aplicações, das implicações da compreensão dessas verdades para a vida daquela igreja. Paulo aborda, dessa maneira, verdades da igreja que mudaram a vida daqueles crentes. E a partir do versículo 17, que é o versículo que nós vamos iniciar, Paulo inicia uma série de contrastes entre o velho homem, que é a vida sem Cristo, e o novo homem, que é a vida com Cristo Jesus. Esse chamado a uma nova vida é o resultado natural da salvação que foi descrita anteriormente nos 3 capítulos anteriores. Então, mais uma vez, é importante você notar que ao ler e ao prestar atenção nessas palavras, elas são uma declaração de que, a partir daquilo que o nosso Deus fez por nós somos chamados a ter uma postura de vida diferente. Nós somos chamados a responder isso de maneira diferente. Sendo assim, olhando para o texto, Paulo vai dizer: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Esse imperativo, que o apóstolo Paulo está usando aqui, é uma declaração de rompimento da forma que eles viviam antigamente. Ele diz, não mais andeis. Essa é uma palavra que aparece com muita frequência nesta carta. Inclusive, o início do capítulo, ele usa essa palavra para usar de maneira positiva. Depois que ele conclui tudo que ele diz até o capítulo 3, ele vai dizer, rogo-vos, pois, no versículo 1, eu, o prisioneiro no Senhor. Só que ele vai usar de maneira positiva, dizendo que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A palavra traduzida em nossas versões por andar tem a ideia de viver ou se comportar de uma forma específica. E o fato de Paulo estar considerando isso muito sério é que ele diz, digo isso e eu testifico isso no Senhor, que vocês, Efésios, não devem mais andar dessa maneira antiga. Então é como se ele alertasse a congregação, diretamente falando das palavras do próprio Deus, para que eles percebessem a seriedade do que era isso, do que era esse proceder. Algo que eles precisavam compreender a respeito da obra de Cristo, levava eles a terem uma postura diferente, um comportamento diferente. Levava eles a proceder, a caminhar de maneira contrária à forma que andavam antes. Então há algo ligado à identidade, à autenticidade, aos olhos de Deus para com esse tipo de proceder. Por exemplo, em Efésios 5,15, ele vai falar um pouco mais sobre isso, exemplificando esse andar, e ele diz, vede prudentemente como andais,
não como nécios, insensatos, tolos, e sim como sábios. E no versículo 8, do mesmo capítulo 5, Paulo diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Por vocês serem luz no Senhor, ele vai dizer: andai como filhos da luz. Então estejam bem atentos à exortação que o apóstolo Paulo está fazendo à igreja de Éfeso, porque esta é uma exortação de caminhada diferente, de andar diferente, de uma postura diferente. Logo, todos nós somos levados a pensar sobre esse proceder que nos leva a andar de maneira diferente. Portanto, Paulo estava dizendo para os cristãos daquela igreja que eles deveriam, mais uma vez, abandonar o estilo de vida anterior. Ele fala: não mais andeis como também andam os gentios. Nós sabemos que a palavra gentios está ligada ao grupo de pessoas que não são judeus, ou seja, não são da tradição judaica, educados, crescendo, pertencendo à nação de Israel e educados sobre a lei de Deus, na questão desses costumes. Mas o apóstolo Paulo não usa esta palavra aqui para se referir especificamente às pessoas. O apóstolo Paulo está usando a palavra aqui para se referir ao modo de vida pagão que os gentios vivem. Que é o quê? Que é caracterizado por pensamentos fúteis, imoralidade, ignorância moral e comportamentos impuros. Ele vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso a partir do versículo 17, da parte B, até o versículo 19. Ele vai dizer: na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Primeiro, em relação aos pensamentos fúteis, o apóstolo Paulo diz: na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando do pensamento que é vazio, do pensamento que é inútil, do tipo de pensamento que não tem proveito algum. Essa, na verdade, é a mente que está no mundo. É uma mente vazia de propósito, é uma mente que é entregue a si mesmo. O problema do mundo está exatamente na sua maneira de pensar e ver as coisas. O mundo que se afastou de Deus, o mundo que está longe de Deus, passou a ter um pensamento completamente vazio e inútil de propósito e de realidade. Sem sentido, sem rumo, sem proveito algum. E o apóstolo Paulo está levantando e lembrando a igreja de que é isso que representava todas essas práticas, toda essa cultura, todos os elementos que estavam presentes naquela sociedade, que influenciavam o viver daquelas pessoas. E que algo precisava mudar, algo precisava ser rompido. Eles precisavam ser afetados por esta compreensão. Ele vai falar também sobre essa ignorância moral. Ele continua dizendo: alheios, versículo 18, alheios à vida de Deus. Irmãos, assim como os dias de hoje, lá atrás as pessoas daquela cidade não estavam nem aí para Deus. Elas não estavam preocupadas em honrar o Senhor. Elas não estavam preocupadas em glorificar a Deus e se importar com aquilo que Deus falava. Essas pessoas, na sua mentalidade mundana, viviam ignorando a Deus. Só que olha que interessante, o ignorar a Deus
Ele vai dizer, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O que o apóstolo Paulo está falando é que a ignorância deles não era meramente falta de conhecimento, não é porque eles não conheciam uma coisa. É exatamente porque havia uma escuridão espiritual em suas mentes, que resultava, na verdade, num coração que era teimoso e insensível à verdade de Deus. Eles não conheciam a verdade, eles não queriam conhecer a verdade e eles odiavam a verdade. Essa é a mentalidade que aparece no mundo. Essa é a mentalidade na qual o apóstolo Paulo está combatendo, abrindo os olhos daquela igreja, percebendo que aquilo que vamos encontrar do lado de fora, daqueles que não tiveram encontro com Cristo, é uma mentalidade que não se importa com Deus, não se importa porque tem prazer em não se importar, odeia a Deus. Porque se fosse só por falta de conhecimento, quando as pessoas deste mundo começassem a olhar a boa criação de Deus, elas encontrariam clareza para entender que este mundo tem propósito, tem sentido, porque ele é muito bem ordenado, muito bem cuidado, ele é muito bem planejado. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, que os seres humanos, eles são indesculpáveis, porque Deus, na criação, demonstrou os seus atributos. Na criação, Deus demonstrou sobre a sua existência. Ainda que através da criação não pudessem chegar à salvação em Cristo Jesus, eles podiam ter clareza que este mundo pertence a um Criador e que ele tem sentido na mão desse Criador. Mas havia uma ignorância, mas era uma ignorância enraizada em seus corações. Uma escuridão na sua mente e uma escuridão espiritual na qual eles não enxergavam e não queriam enxergar por causa da maldade dos seus corações. Esse é o grande problema do pecado, irmãos. Quando nós lembramos do que aconteceu no Éden, mesmo com toda a informação e clareza que Adão e Eva tinham, eles foram seduzidos pela corrupção, do pecado, levados a considerarem a sua realidade a partir da sua própria perspectiva e definirem por si mesmo aquilo que era bom, reto e correto, e não segundo Deus. E assim se colocaram e colocaram todos nós nesta mente obscurecida, nesta compreensão obscurecida das coisas. E qual é a consequência disso? O apóstolo Paulo diz, os quais, tendo se tornado insensíveis, você vê, ele afirma, tendo se tornado insensíveis, duros, teimosos, difíceis, sendo assim, se entregaram à dissolução, à devassidão, à promiscuidade, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aqui o apóstolo Paulo especifica algo que está muito ligado àquilo que se via às claras naquele tempo. Essa maneira insensível, teimosa, dura de se olhar para Deus e respeitá-lo, temê-lo, refletia, por exemplo, na adoração de falsos deuses. E a adoração deles levava eles até mesmo a, nas suas práticas, nos seus comportamentos, nos seus hábitos de vida, se envolverem em situações de cunho sexual terríveis, promíscuo. Mas muitas outras sociedades, pelos mesmos motivos, alheios a Deus, são levados a cometerem todo tipo de prática que ofende a Deus, exatamente porque elas ignoram, estão com a sua mente obscurecida, não querem considerar a Deus, não respeitam a Deus, não se importam com o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar
especificamente desse modo de vida pagão, que é caracterizado por pensamentos fúteis, ignorância moral e comportamentos impuros. Com isso em mente, eu e você podemos chegar à conclusão que para o cristão genuíno, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, uma nova vida em Cristo, devem abandonar o seu estilo de vida antigo, do velho homem, caracterizado por futilidade e ignorância. O verdadeiro cristão, eles devem andar longe desse tipo de ideia. As palavras de Paulo ressoam, por exemplo, na cultura que nós vivemos. Na nossa sociedade, podemos falar até mesmo do Brasil especificamente, assim como em Éfeso, muitas vezes se promove, por exemplo, pensamentos fúteis, através da busca incessante por prazeres que são meramente superficiais. Ou, por exemplo, pelo tipo de satisfação que é imediata. As pessoas do nosso tempo têm dificuldade de construir coisas duradouras, porque a busca, na verdade, dos seus corações está mais preocupada com essa satisfação, que é apenas para si próprio. E como é para si próprio, ela é superficial. Ela não satisfaz de verdade. Ela não encontra realmente um local seguro para dar sentido à vida da pessoa. A lógica do mundo nos diz: siga seus instintos, não se prenda a regras morais antigas. A verdade é relativa, cada um tem a sua. Que bobagem o casamento ser honrado apenas quando se fala da união de um homem e uma mulher. Que bobagem isso. Ou, que bobagem, não é assim que o nosso mundo diz? Que bobagem uma vida que acabou de ser concebida no ventre ser considerada realmente como um ser humano. Que bobagem. A nossa sociedade está preenchida de pensamentos fúteis. Está preenchida de pensamentos vazios, sem propósitos, sem finalidade alguma. Essa cosmovisão, que é a palavra que nós usamos para dizer essa maneira de ver as coisas, se manifesta o tempo todo em nossos relacionamentos, na forma como lidamos com finanças, como lidamos com política, como lidamos com religião, até mesmo na nossa busca, por exemplo, pelo entretenimento e pela satisfação. Qualquer coisa hoje é aceita para tentar conquistar esse lugar de dar sentido às nossas vidas. Ou, falando do mundo, de dar sentido a essas pessoas que vivem na sua velha maneira, como velho homens. Então essa passagem confronta diretamente esse tipo de mentalidade. Paulo está confrontando diretamente essa ideia. Ele nos mostra que se continuarmos a viver no padrão do mundo, nossas mentes se tornam insensíveis e nossos corações se endurecem. Viver como o velho homem nos aprisiona em ciclos de pecado, como o uso de pornografia, a mentira, a falta de perdão, a avareza e uma série de outras coisas, que são pecados que se tornam comuns, mas são igualmente destrutivos, como todo pecado, igualmente cometido, igual o pecado do Éden, quando eles rejeitaram a voz de Deus e quiseram conduzir as suas próprias vidas pelaquilo que achavam bom e agradável para si mesmos. Não sei se vocês lembram, por exemplo, de um indivíduo chamado Diótrefes. O apóstolo João, em sua terceira carta, fala sobre ele.
Queria convidar você a abrir comigo, terceira carta de João, ali no versículo 9 e 10. João, escrevendo, fala assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dará acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Dois versículos, irmãos, que exemplificam, por exemplo, um homem que pertence a essa velha natureza, a maneira de se viver como o velho homem que não pertence a Deus. Diótrefes, ele é mencionado como um líder que trouxe problema para a igreja e trouxe problema para o ministério de João. Ele é visto como alguém arrogante, que buscava, por exemplo, a primazia. Ele queria a honra para ele mesmo. E ele, ao fazer isso, ele demonstrava, por exemplo, que ele estava totalmente contrário aos ensinamentos de Jesus, na qual os apóstolos estavam ensinando constantemente. Diótrefes recusava-se a reconhecer a autoridade do apóstolo João. Falava mal dele pelas costas. E o pior, ele até impedia que outros irmãos da igreja pudessem acolher evangelistas e missionários naquela época, na qual estavam fazendo a obra de Deus. Ele chegou ao ponto de expulsar, por exemplo, da igreja aqueles que discordavam de suas ordens, de suas direções autoritárias. Aqui um exemplo disso. Eu quero levar você, por exemplo, a imaginar nessa realidade que nos confronta, por exemplo, um jovem que nunca ouviu falar sobre as Escrituras, nunca leu, não sabe nada do que diz as páginas desse livro, de repente se converte ao Senhor. A palavra alcança ele, a palavra impacta ele. E aí ele se depara, por exemplo, com a verdade que ali se apresenta e se depara com a vida pura que Cristo apresenta para ele. Essa mudança certamente não se torna fácil para esse jovem. E aqui eu estou citando isso, por exemplo, lembrando do começo da minha caminhada. Eu fui um jovem que eu conheci o Senhor dos meus 16 para 17 anos. E eu não conhecia nada de Bíblia. O máximo que eu tinha ouvido falar era a respeito, por exemplo, do meu tio, que é pastor até hoje, e um pouco sobre essa vida de igreja, alguns momentos que eu participei de algumas festas de igreja. Mas não me lembro de nenhum momento ter dado importância para qualquer coisa que a palavra de Deus tivesse dito. Até que a palavra de Deus me feriu, a palavra de Deus me alcançou. E eu prestei atenção na verdade ali dita, na pureza apresentada pelo nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. A mudança para mim não foi fácil, porque a velha vida, a vida do velho homem, ainda estava batendo a minha porta. E eu lembro que apesar da palavra, de cada pregação, cada ensino, está, por exemplo, moldando e trabalhando no meu coração, eu lembro de momentos que, para que eu não perdesse as amizades, que eu não perdesse a fama e o cuidado e o contato que eu tinha com muitas pessoas, eu participei de algumas festas, eu participei de alguns encontros, eu permaneci dividindo a minha vida na antiga cultura de se viver, que não se importava com Cristo. E com o tempo eu comecei a perceber a clareza de como as pessoas fazem o que fazem, exatamente porque não se importam com Deus. E eu não conseguia mais não me importar com Deus. Eu lembro de uma noite que eu estava numa praça, um dos meus amigos me ofereceu uma bebida, que dessas muitas bebidas que tem, que o jovem fez, e eu estava já nesse ambiente, eu lembro de tomar um gole,
Na mesma hora, minha consciência fala assim, meu Deus, isso não é mais a mesma coisa. Não tem sentido nenhum eu estar aqui. Eu lembro que eu senti uma dor no peito muito grande. E assim, eu posso dizer que foi a misericórdia do Senhor tratando comigo. Eu senti uma dor no peito muito grande. Eu pedi para um dos amigos meus que não bebia. Eu falei assim, preciso que você me leve para casa. Eu estou passando mal. Preciso falar com a minha mãe, que não sei se vou parar no hospital. Passando mal. Só que no fundo, eu sabia que aquilo era porque eu estava numa situação que eu não devia estar mais. Não, a minha vida não tinha mais como se conciliar ou dividir velho homem e novo homem. Não tinha. E eu lembro que eu cheguei em casa. Isso era noite, né? Tarde da noite, já devia ser 2 horas da manhã. Eu, antes de acordar os meus pais, eu dobrei os meus joelhos e pedi perdão a Deus pelo que eu estava fazendo, que eu já devia ter parado. Cristo já havia me oferecido uma nova vida e eu já devia ter parado de frequentar aquele tipo de ambiente. Eu dobrei os meus joelhos, pedi perdão a Deus e imediatamente aquela dor saiu do meu peito. Eu estava com dificuldade para respirar porque eu tinha tomado um gole de bebida, foi algo sobrenatural. Quando eu pedi perdão a Deus, eu falei, Senhor, eu não quero mais viver desta maneira. Eu não vou mais proceder. Eu estou rompendo, eu estou abandonando as práticas do velho homem. E imediatamente eu parei de sentir dor, parei de sentir aquela angústia e aquele mal-estar. E lógico, louvando o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele jovem, hoje eu estou aqui anunciando as maravilhas de Deus, depois de 20 anos, afirmando que aquilo que Cristo fez é o que mudou realmente a minha vida, é o que mudou realmente o que eu estava fazendo. O velho homem continua batendo as nossas portas. E por isso eu e você somos convidados, por esta palavra do apóstolo Paulo, a nos despir de velhos hábitos e a nos revestir de uma nova mentalidade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai falar aqui agora, por exemplo, de qual mentalidade é a mentalidade que o Evangelho preenche os nossos corações. Ele vai dizer no versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. A passagem que estamos meditando, você pode ver que ela não é um manual de autoajuda para que a gente melhore a nossa vida. 7 passos para viver melhor. Acorde cedo, arrume a sua cama, se alimente bem, faça exercícios. Todas essas coisas podem ser boas em si mesmo, mas não é esse tipo de coisa que realmente muda a nossa vida. Definitivamente não. O apóstolo Paulo está dizendo, se de fato vocês estão ouvindo e sendo instruídos, segundo a verdade que é em Cristo Jesus, isso sim vai produzir a vida que vocês precisam alcançar, a vida transformada. Em outras palavras, irmãos, o que eu quero dizer é que a verdadeira mudança de mente, de mentalidade que nós precisamos, não é o resultado do nosso esforço diário para isso, mas sim da obra de Cristo, da graça de Deus. Mais do que nos esforçarmos para mudar hábitos, nós temos que nos aproximar do nosso Salvador. Nós temos que conhecer a Jesus, porque quem Ele era e aquilo que Ele fez é realmente o fundamental para que a nossa vida seja diferente. Muitos de nós não conhecem verdadeiramente Jesus. Vêm à igreja, mas não conhecem. Não se aproxima dele. Não tem intimidade com Cristo. E por isso que a mentalidade do mundo ainda bate a porta do seu coração e molda a maneira que você age, as suas escolhas, as suas decisões. Paulo vai continuar dizendo, no final do versículo 22, no sentido, ele vai dizer, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Cristo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O velho homem representa a nossa natureza humana corrompida pelo pecado.
Adão e Eva, pelo seu desejo exagerado, pelo seu desejo desequilibrado, foram seduzidos pelaquilo que o apóstolo chama de concupiscência do engano. Eles foram enganados pelo seu próprio desejo que estava fora de Deus. Essa natureza certamente não vai mudar só com adquirindo novos hábitos. O novo homem, por outro lado, envolve essa nossa identidade em Cristo Jesus. A nova criação que surge de uma conversão genuína. Essa nova identidade é marcada, ele vai dizer lá no finalzinho dos versículos 24, pela justiça e pela retidão. Justiça e retidão que procedem de uma verdade clara, absoluta, autoritativa, suficiente e definitiva para as nossas vidas. A verdade a respeito de Deus e do seu plano, a respeito do seu Filho, a respeito do Espírito Santo, a respeito da sua igreja, a respeito do seu plano redentor de trazer a restauração todas as coisas. Uma vida controlada por Deus. Jesus é o nosso modelo de novo homem. É o exemplo perfeito do que significa viver em justiça e retidão. Por isso que nós não podemos menosprezar o nosso tempo com o nosso Salvador. Ele é a própria encarnação da verdade. Ele é o oposto completo daquilo que é fútil, daquilo que é ignorante, descrito pelo apóstolo Paulo. Eu e você, irmãos, jamais teremos uma autenticidade própria por nós mesmos. Nós não temos valor algum sozinhos. Todo o nosso valor, e aqui eu estou falando isso por causa desta verdade que é anunciada a nós, por causa da palavra de Deus que é falada a nós. Todo o nosso valor está naquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ali está o valor de nossas vidas, ali está a importância de nossas vidas, ali está o que realmente traz autenticidade para mim e para você. É a vida do nosso Salvador. Ele padeceu, ele entregou a sua vida, ele derramou o seu sangue, para que nós nos voltássemos de volta para Deus, vivêssemos novamente em comunhão com o nosso Deus. A morte e a ressurreição de Cristo tornam o novo homem possível. O velho homem foi crucificado com Cristo e o novo homem ressuscitou com ele. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 6, do 6 ao 11. Ele finaliza isso exatamente resumindo esta ideia nos versículos 23 e 24, quando ele fala, quando ele vai dizer do velho homem, vos despojeis do velho homem, versículo 22, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A nossa nova identidade em Cristo não é algo que construímos, é algo que nos foi dado pela graça de Deus. Criado segundo Deus. Essa retidão e a justiça que somos chamados a viver são fruto dessa nossa união com Jesus. Revestir, nós precisamos estar revestidos dele. Ele é a fonte de vida que nos capacita a andar em novidade de vida. Portanto, para a gente finalizar aqui, irmãos, eu sei que eu já me prolonguei um pouquinho mais. Diante disso, o que eu e você precisamos fazer? O que eu e você precisamos entender? A exortação de Paulo, ela é clara e urgente, para mim e para você. Devemos nos despir do velho homem e precisamos nos revestir do novo homem. A partir do momento que eu e você entendemos o que significa a nova vida com Cristo, eu e você estamos prontos para viver a vida diária com Deus, que envolve exercício da nossa fé e exercício da nossa obediência.
aí sim nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus. Aí sim nós estamos prontos para compreender a verdade de Deus e vivermos em conformidade com isso. Portanto, se você tem notado que sua mentalidade é mundana, mude agora sua maneira de pensar e aprenda de Cristo a verdade. Pare de achar que você sabe o que você deve fazer com a sua vida e entregue ela a Jesus e compreenda o que Ele requer de você. A transformação começa exatamente na nossa mente. Pare de pensar como o mundo e comece a pensar como Deus. E isso só é possível quando você está tomado pela palavra dele. Segundo, identifique hábitos do velho mundo, do velho homem. Você mente? O apóstolo Paulo até vai falar sobre isso a partir do versículo 25. Depois você leia. Ele vai citar esses elementos. Você mente? Você está mais preocupado com o seu bem-estar? Você, por exemplo, se ira, discute com facilidade? Tem medo de falar a verdade para as pessoas deste mundo que vivem na mentira? Peça a Deus que te dê graças para que você seja diferente. Peça a Deus que abra os seus olhos para ver com clareza. Nós, como povo de Deus, temos principalmente a responsabilidade de não somente conhecer a verdade, mas anunciar a verdade. Eu não sei se é o mesmo, mas acho que o lema do Classic Conversation, né, é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. É o nosso dever. Esses são os hábitos, os exercícios da nossa fé que vai trazer autenticidade para você, de verdade nesse mundo. Vai trazer propósito para você neste mundo. Por isso, eu finalizo dizendo, busque a palavra, busque a oração, intensifique esses hábitos, porque é disso que nós precisamos para ser transformados. Nós precisamos andar mais próximos do nosso Salvador. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero encerrar orando pelos irmãos. Depois passarei para os pastores, para o pastor que assumir aqui. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, estivemos aqui esta noite ouvindo a Tua voz e a Tua palavra, Senhor. Realmente, a mentalidade deste mundo, Senhor, é destrutiva, é vazia, não nos leva a lugar algum, Senhor. Carece de propósito, carece de sentido. Mas o Senhor, ó Deus, foi muito misericordioso com cada um de nós. O Senhor nos amou, Senhor, de maneira que nós temos dificuldade de descrever este amor. Mas nós hoje estamos aqui por causa deste amor, Senhor, para sermos lembrados de como a vida que o Senhor nos deu em Cristo é preciosa. De como a verdade que está em Cristo é aquilo que realmente precisamos. Como nós precisamos conhecer o nosso Salvador para viver neste mundo que está afastado de Ti, cada vez mais longe de Ti, Senhor. Nos ajuda em nosso andar, em nosso caminhar. Que todos nós, Senhor, diante daquilo que Jesus fez, tenhamos novos hábitos, uma fé forte, firme, decidida, obediente à verdade do Evangelho de Cristo. Abençoe esta igreja, abençoe o ministério aqui presente, todos os pastores, e continue, Senhor, a honrar o Teu bom nome através do viver dessas pessoas, moldando elas segundo a imagem de Jesus Cristo. Essa é a minha oração, em nome do nosso Salvador. Digamos juntos, amém.